Tarde, Senhor. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 25, 6, que diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mais uma vez, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Hoje nós vamos falar sobre um casamento. Um casamento onde haveria duas convidadas especiais, que era a noiva prudente e a noiva louca. Elas eram 5 de cada, 5 prudentes e 5 loucas. Esse casamento, ele não era preparado pela noiva, pelo pai da noiva, não. Esse casamento, como Israel, era assim que se fazia, né, o casamento em Israel. Então, quem preparava a festa, quem entregava os convites, não era a noiva, era o pai do noivo. O pai do noivo que tinha a responsabilidade de fazer aquele casamento, de preparar todas as coisas, como seria toda a organização, a alimentação, como seria essa alimentação, a mesa que seria posta. E assim foi. As noivas já tinham sido chamadas, né? Já tinham as vestes nupciais, que era também um presente do pai do noivo, do pai do noivo, e elas estavam prontas, vestidas. Algo também fundamental era a candeia. Elas tinham que ter a candeia nas mãos e elas também teriam que ter o azeite de reserva. Além da candeia estar cheia, elas tinham que ter o azeite de reserva. Por quê? Porque elas não sabiam o momento que o noivo viria. Elas não sabiam a que horas ele chegaria. Então, o tempo todo, elas tinham que estar preparadas, porque no momento que ele chegasse, elas teriam que estar prontas. Não haveria tempo de se vestir, de trocar as vestes, de comprar mais azeite. Não haveria esse tempo. Elas tinham que estar prontas. E o noivo, ele ficava esperando a ordem do pai. O pai dele que daria a ordem: olha, vem meu filho, porque a mesa já está preparada, pronta, a festa já está também toda pronta, é momento de você vir. Você vem para você encontrar com a noiva. E assim também o filho aguardava a ordem do pai, porque o filho também não sabia qual seria esse momento, porque era surpresa. O pai faria ao filho uma surpresa, então o filho não sabia. E assim o filho aguardava o momento do encontro com a noiva, do casamento, enquanto o pai preparava todas as coisas para que esse encontro fosse maravilhoso, né? Fosse uma grande festa. E esse chamado do pai ao filho tinha o tempo determinado. Esse tempo não seria revelado. Não era revelado nem para a noiva e nem para o noivo, era uma surpresa. A referência desse casamento, o que era
principal nesse casamento eram várias coisas, né? Tinha as vestes nupciais, a forma como a noiva teria que estar vestida, né? Os adornos. E também a candeia era algo principal na vida delas, porque elas tinham que estar com a candeia acesa, próxima ao rosto. Para quê? Para que o noivo, quando chegasse na noite escura, ela seria identificada por ele pela luz. Então, o noivo ia chegar, seria um momento de escuridão, né? A cidade toda escura. Ele ia chegar de surpresa debaixo de uma ordem do pai: pode vir, venha buscar a noiva. E essa identificação era feita quando ele olhasse para ela, ele veria o que? O rosto. Por quê? Seria a identificação. Eis aí a sua noiva. Então, a identificação da noiva era a luz. A luz que identificava a noiva, o rosto da noiva. Ele ia saber, aquela ali é minha noiva. Não poderia a luz estar em outro lugar. Tinha que estar no rosto para ele reconhecer a luz. Por isso que ela tinha que ter esse azeite de reserva, porque como ela não sabia o momento que o noivo ia chegar, elas esperavam esse noivo dia após dia, noites após noite. Então, esse azeite, ele era trocado. Acabava da candeia, elas colocavam mais. Acabava, colocava mais. Então, esse azeite de reserva, elas teriam que ter. Mas por que a Bíblia chama de loucas e prudentes? Prudente é aquela que é atenta às ordens do pai. Ela fica atenta que ela tem que aguardar. Ela é prudente porque ela se atenta àquilo que é, como se diz, a norma, né? A norma do casamento. O casamento tinha que ser assim. Então ela obedecia, ela era prudente porque ela obedecia tudo aquilo. Olha, tem que ter o azeite, tem que ter a candeia tem que estar acesa, você vai ser identificada pela luz. Então ela era prudente porque ela seguia à risca tudo isso. Ela sabia que tinha que ser assim para ela ser identificada. Para ver o casamento, ela teria que estar assim, preparada, vestida, bem trajada, com as vestes nupciais, com as vestes dadas pelo pai. Então ela era prudente por isso, ela obedecia toda a orientação. As loucas não. Elas eram como? Imprudentes. Eu vou levar a candeia, acho que eu não vou levar azeite não. Essa candeia, esse óleo que está aqui, esse azeite, ele vai dar para mim aguardar o noivo. Então, ela era louca porque ela fazia tudo não de acordo com a orientação do pai. Ela fazia de acordo com a vontade dela. Não, eu acho que eu não vou levar azeite não. Eu vou levar só a candeia. Não, acho que eu não vou vestir da forma que ele falou, não. O meu vestido vai ser um pouco diferente, eu vou mudar um pouco. Eu vou mudar. Então, ela era o quê? Imprudente, ela era louca, considerada louca, porque ela não obedeceu. Ela não obedecia aquilo que era uma ordem do pai. É estar preparada, porque o filho viria para o casamento. Então, ela foi ali considerada louca, né? Elas não estavam preocupadas com a festa, com o banquete, com o chamado, com o momento. E houve ali um momento interessante que elas adormeceram.
tanto as loucas como as prudentes. Elas adormeceram. E hoje nós vivemos um mundo assim. Um mundo em que existem noivas prudentes e imprudentes. Noivas prudentes e noivas loucas. Que conhecem Jesus, as loucas. Conhecem Jesus, sabe que Jesus é o noivo que ele virá para o casamento com ela. Ela sabe que ela tem que estar preparada, ela sabe que ela tem que estar com a candeia acesa, ela sabe que ela tem que ter o azeite de reserva, mas ela não dá importância. Ela não dá importância porque a vida aqui, o mundo que a rodeia, a sua história terrena é mais importante. Os cuidados com essa vida é mais importante. A forma como ela pensa é mais importante do que a forma que o pai pensa. O jeito que ela pensa, o jeito que ela quer se trajar, se vestir, não importa a orientação do pai e do noivo, não importa. Ela escolhe para ela o que ela bem quer, o que ela acha que é importante, o que ela acha que é bom, né? Eu gosto assim e é assim que importa. É dessa forma que as pessoas pensam, né? Então ela é imprudente, ela é louca, porque ela não está se preparando como deve, diante de orientações que são dadas a ela. E as prudentes também adormeceram, né? Mesmo conhecendo Jesus, mesmo acatando com todas as orientações do Pai, de como ela deveria estar, de como ela deveria se portar, de como ela deveria falar, de como ela deveria agir enquanto o noivo não viesse, mesmo ela estando com a candeia acesa, com azeite de reserva, ela dormiu. Há momentos na nossa vida que mesmo conhecendo o Pai, mesmo conhecendo o Filho, mesmo tendo as vestes da festa, do casamento, mesmo tendo azeite reserva, a gente dorme. Porque a gente às vezes pensa que vai demorar, que aqui tá bom, né? Ah, eu tenho Jesus, eu sou prudente, vamos continuar um pouco mais, vamos dar tempo dormir, né? Vamos dormir um pouco, dá tempo. Ele não chegou ontem, não chegou antes de ontem. Eu acho que ele... Desculpa. Eu acho que ele vai demorar mais um pouco. Vamos dormir um pouquinho, estamos cansadas, afadigadas, preocupadas com esse momento, com essa hora. Vamos cochilar um pouquinho. Só que foi nesse momento do cochilo da igreja infiel, as loucas, do cochilo da igreja fiel, a prudente, foi nesse tosquenejar, foi nesse dormir, nesse cochilar, que elas ouviram o grito. E era meia-noite, era um momento de escuridão total, era um momento de trevas, e elas estavam cochilando, dormindo. E quando elas ouviram o grito, aí vem o esposo. Elas se levantaram. Ai, que pigarro. Elas se levantaram. Imaginem ali as duas igrejas que eu falo. As 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, desesperadas, se levantaram. Elas sabiam que elas estavam cochilando. Então elas ficaram desesperadas, se levantaram. As prudentes imediatamente encheu a candeia, pegou azeite de reserva, botou na outra mão e saiu ao encontro do noivo. Porque ela já tinha ouvido o grito. E sabe de quem é esse grito? Do Espírito Santo. É ele que grita para a igreja, para as noivas que estão aí, as loucas e as prudentes. É ele que diz, é ele que dá a voz da trombeta. Aí vem o noivo. Então as prudentes logo se levantaram,
e saíram com a identificação no rosto, com a luz, com o azeite na candeia, o Espírito Santo na vida delas, o azeite reserva, tudo estava pronto ali. Elas se levantaram e saíram ao encontro do noivo. Só que as loucas, quando viram que as prudentes já estavam preparadas para sair para o encontro, elas se desesperaram. Por quê? Porque a candeia delas já estava quase apagando. Tinha um pouquinho de azeite. Não dava para iluminar o rosto. Não dava para o noivo vê-las, porque como o noivo ia identificar a noiva, se realmente era aquela a noiva, se ele não conseguia ver o rosto, se ele não conseguia identificar a noiva. Então elas se desesperam e elas pedem o azeite às prudentes: me dá um pouco do seu azeite, me dá um pouco desse Espírito Santo que você tem, me dá um pouco dessa fé, de você ter chegado até aqui com fé, com o Espírito Santo na sua vida, me dá um pouco disso, para que eu possa também ir ao encontro do noivo. Mas elas falaram: não, nós não vamos poder dar, porque como que nós vamos dar aquilo que nós temos para nós? É só nosso, é individual, o que eu tenho é meu, é individual, eu conquistei essa salvação, eu conquistei esse resgate, eu conquistei o Pai, eu conquistei o Filho, eu conquistei o Espírito Santo. Esse azeite é meu, essa luz é a luz que vai me identificar, eu não posso dar para vocês. E enquanto elas saíram para o encontro do noivo, as loucas, elas foram tentar comprar o azeite. Só que quem vendia o azeite já não estava mais na tenda, na venda para vender. O Espírito Santo já estava com o noivo. Ele não estava mais à venda. Ele não estava mais à venda. O tempo de comprar já tinha passado. Não dava mais tempo comprar o azeite. Então elas se desesperaram. Enquanto isso, o noivo identifica as prudentes. Ele olha para elas e vê a luz. Ele olha para elas e vê a revelação. Ele olha para elas e vê a palavra de Deus. Ele olha para elas e vê o Verbo. Ele olha para elas e vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele identifica a noiva. Ele sabe que aquela é a noiva dele, porque ela está trajada como o Pai ordenou. Ela está com a luz, identificando a sua vida, o seu rosto. O olhar do Pai era para o olhar daquela noiva. Então ele sabia que era aquela. E ele convida as prudentes a entrar para o casamento, porque o Pai já estava com tudo preparado, a mesa já estava pronta, haveria uma festa, haveria um casamento para ser feito. E elas entraram para esse casamento. Só que as loucas, quando elas foram atrás do noivo, já era tarde. Já era tarde. Elas foram na escuridão, elas não tinham mais a luz, elas não tinham mais o Espírito Santo para identificar, porque o Espírito Santo tinha ido com o Filho para a festa do Pai. Então não tinha mais ninguém para identificá-las. Elas estavam na escuridão. Então essas loucas, mesmo que elas conhecessem o noivo, elas sabiam da importância do Espírito Santo na vida delas, da candeia acesa, do azeite de reserva, do azeite na candeia, elas não fizeram conforme a orientação do Pai. E elas não puderam entrar nas bodas, no casamento que já estava sendo realizado. Elas batem a porta e o noivo responde: não vos conheço, não vos conheço. Por quê? Ele disse assim: não vos conheço. Porque
Como que ele ia conhecer uma noiva que estava na escuridão, que não tinha mais a luz, que não tinha mais o azeite? Não tinha como elas serem identificadas. E a porta ali foi fechada para aquelas loucas, para as noivas loucas, para as imprudentes, para aquelas que não estavam preparadas. E uma porta se abriu para as prudentes, para aquelas que têm a candeia acesa, para aquelas que têm o azeite de reserva, para aquelas que têm o Espírito Santo que as irá identificar, para aquelas que o noivo conseguiu identificar, para aquelas que estavam preparadas para as bodas do Cordeiro, para o casamento. Esse casamento que se dará em breve, esse casamento que nós aguardamos, que é o casamento da noiva com Jesus, da igreja fiel com Jesus. E que a mesa já está sendo posta, já está preparada. E esse convite, esse grito do Espírito Santo, aí vem o noivo, ele vai acontecer. Que Deus nos abençoe.